Ele recuperou a bolsa roubada da mulher Salion, sem saber que ela era a juíza que decidiria seu destino. A chuva caía em cortinas sobre a vasta metrópole alienígena de Nebulin Prime, transformando as largas ruas cinzentas em rios de neon refletido. Ryan Fletcher encolheu os ombros contra a chuva torrencial, xingando baixinho enquanto a água penetrava nas costuras desgastadas de sua jaqueta retrofuturista. Aos 36 anos, o ex-piloto de naves de carga alienígenas havia enfrentado sua cota de tempestades em uma dúzia de mundos, mas algo em ser pego na chuva ainda o irritava profundamente. Suas botas pesadas espirravam água nas poças enquanto ele acelerava o passo, seu corpo atlético se movendo com eficiência treinada. Droga, a rede de controle do clima deve estar com problemas de novo, ele murmurou, passando a mão pelo cabelo curto e escuro, agora grudado na testa. A chuva se intensificou, batendo contra as superfícies metálicas dos edifícios que se erguiam acima dele. Ryan estava calculando o caminho mais rápido para casa quando um grito agudo cortou o ruído ambiente da tempestade. 20 jardas à frente, uma figura encapuzada corria em direção a uma mulher cuja angústia era evidente mesmo através da cortina de chuva. O ladrão segurava uma bolsa elegante contra o peito, sua mão de 3 dedos apertando-a firmemente enquanto ele se esquivava entre pedestres surpresos. Os olhos de Ryan se voltam para a vítima. Uma mulher alienígena humanoide com pele verde clara e cabelos brancos esvoaçantes, agora parcialmente encharcada pela chuva. Seus olhos cinzas com reflexos turquesa estavam arregalados de alarme. Seu corpo esguio tenso em um paletó ajustado com detalhes metálicos que a marcavam como alguém de importância. Sem hesitação, os instintos militares de Ryan entraram em ação. Ele começou a correr, suas poderosas pernas o impulsionando para frente enquanto ele cortava a multidão. O ladrão olhou para trás, seus olhos amarelos se arregalando ao perceber o humano em perseguição. Ele virou bruscamente em uma rua estreita. Movimento errado, amigo, Ryan murmurou, um leve sorriso brincando em seus lábios. A rua era sem saída, bloqueada por uma enorme unidade de descarte de resíduos. O ladrão freou bruscamente, procurando freneticamente uma rota de escape. Ryan diminuiu o passo até caminhar, a chuva escorrendo pelo seu rosto cheio de pelos. Entregue, ele disse, sua voz calma, mas firme. Não há necessidade de tornar isso mais confuso do que já está. O ladrão alienígena sibilou algo em uma língua que o tradutor de Ryan não conseguiu captar. Então avançou com uma velocidade surpreendente, uma pequena lâmina se materializando em sua mão livre. Ryan desviou do ataque com a facilidade de alguém que já esteve em situações muito piores. Ele agarrou o pulso do alienígena, torceu-o apenas o suficiente para causar dor sem quebrar nada, e usou o impulso para jogá-lo contra a parede do beco. Eu disse. Ryan repetiu aplicando um pouco mais de pressão. Entregou. A bolsa caiu no chão. Ryan soltou o ladrão, que se afastou rapidamente, desaparecendo sobre a unidade de descarte de lixo com surpreendente agilidade. Recuperando a bolsa, Ryan voltou para a rua principal onde a mulher o aguardava, abrigando-se sob o beiral de um prédio. Sua postura era rígida, profissional, mas seus olhos traíam alívio ao vê-lo se aproximando com sua propriedade. Acredito que isso pertence a você, disse Ryan, estendendo a bolsa em direção a ela. Seus dedos se tocaram ao ela aceitá-la, e por um momento algo elétrico passou entre eles. Os olhos cinza turquesa dela se encontraram com os castanhos dele, e Ryan sentiu uma atração inesperada, como se a gravidade estivesse mudando. Obrigado, ela disse, sua voz melódica com um sotaque que ele não conseguia identificar. A maioria não teria se importado. A maioria não viu o que acontece quando as pessoas param de se importar. Ryan respondeu com um leve encolher de ombros. Você pode querer verificar se algo está faltando. Ela abriu a bolsa rapidamente avaliando seu conteúdo. Tudo parece estar em ordem. Estou em sua dívida, Sr. Fletcher. Ryan Fletcher. Ele estendeu a mão, que ela aceitou após um momento de hesitação. Sua pele estava fria ao toque, mas não de uma forma desagradável. Estou. Ela começou. Então pareceu reconsiderar, atrasada para um compromisso. Infelizmente, mas realmente obrigada. Com um pequeno sorriso enigmático, ela se virou e se afastou, seus saltos clicando contra o pavimento molhado. Ryan a observou ir embora,
sentindo-se estranhamente desapontado com o fim abrupto de sua interação. A chuva havia diminuído para uma garoa quando ele retomou sua jornada para casa, seus pensamentos pairando sobre a mulher de pele verde com olhos salpicados de turquesa. Mal sabia ele que seu passado se cruzaria novamente, muito mais cedo do que poderia ter antecipado, em circunstâncias que mudariam suas vidas para sempre. A manhã de Ryan havia passado de ruim para pior com uma velocidade alarmante. Começou com 2 robustos oficiais de segurança Nebulon batendo na porta de seu apartamento ao amanhecer. Seus tradutores informaram de forma direta que ele estava sob prisão por roubo grandioso de um veículo flutuante de classe A. Antes que pudesse protestar adequadamente, eles colocaram restrições em seus pulsos e o marcharam pelas ruas como um criminoso comum. Agora ele estava na austera câmara do Tribunal Central de Nebulin, uma estrutura maciça de pedra polida e metal brilhante que parecia projetada para fazer os réus se sentirem pequenos e insignificantes. A sala circular se elevava por vários andares, com assentos em degraus para os espectadores cercando um piso central onde Ryan estava sozinho em um simples pódio. Isso é ridículo, Ryan murmurou para seu defensor nomeado pelo tribunal, um alienígena magro chamado Prel, com pele laranja modelada, que parecia mais interessado em seu tablet de dados do que na situação de Ryan. Eu não roubei nada. Eu não tenho nem mesmo uma licença para operar veículos flutuantes Nebulon. Prel fez um gesto de desprezo com a mão em forma de dedo indicador. As evidências são bastante convincentes, senhor. O sistema de rastreamento do veículo o localiza em sua residência por aproximadamente 3 horas na noite de ontem. Isso é impossível. Eu estava voltando para casa na chuva ontem. Pergunte a qualquer um que me viu na via principal do setor 7. Meu testemunho é considerado altamente duvidoso nos tribunais de Nebulon. Prel respondeu com o que parecia ser um olhar simpático. A acusação censurou dados. Ryan estava prestes a argumentar mais quando uma porta na parte de trás da câmara se abriu e os alienígenas reunidos se levantaram. Um oficial do tribunal bateu em um gongue de metal ressonante 3 vezes. Todos de pé para a magistrada Enora Nix do Alto Conselho Judicial, anunciou o oficial. A mandíbula de Ryan quase bateu no chão quando a mulher de pele verde da noite anterior deslizou para dentro da câmara. Ela usava uma toga judicial formal agora em azul meia-noite com detalhes em prata que complementavam seu cabelo branco como a neve, que estava preso em um elegante coque. Um pequeno círculo do que parecia ser platina repousava em sua testa, marcando sua alta posição. Os olhos dele se encontraram do outro lado da sala, e Ryan viu o lampejo de reconhecimento em seu olhar turquesa. Por um instante, sua expressão composta vacilou, mas ela se recuperou rapidamente, ocupando seu lugar no banco elevado com graça ensaiada. Caso 47-329-B, a autoridade Nebulon contra Ryan Fletcher, residente humano, anunciou o oficial do tribunal. Acusações: roubo de um veículo flutuante de classe A, pertencente ao administrador sênior Von Trell. O magistrado Nix, Enora, Ryan se corrigiu mentalmente. Revisou os dados na tela, seus dedos delicados se movendo com precisão pela interface holográfica. Seus olhos se voltam para Ryan, depois de volta para a exibição. Acusação: apresente as provas. Ela ordenou, sua voz melódica agora carregando o peso da autoridade. Um alienígena corpulento com pele azulada e um uniforme elaborado avança. Magistrado, a evidência é clara. O sistema de rastreamento do veículo mostra que foi retirado da residência do administrador Trell às 19h23 de ontem e retornado às 22h47. Câmeras de segurança capturaram imagens de um homem com a constituição do réu operando o veículo. Além disso, vestígios residuais de DNA compatíveis com o do réu foram encontrados no painel de controle. A mente de Ryan acelerou. Alguém havia se dado ao trabalho de incriminá-lo, mas por quê? Ele manteve um perfil discreto desde que se estabeleceu em Nebulon Prime, após o fim de seus dias como piloto de carga. A defesa pode responder, uma era afirmou, seus olhos encontrando brevemente os de Ryan. Antes que Pearl pudesse falar, Ryan avançou. Meritíssimo, com respeito, eu não estava nem perto da residência do administrador Trell ontem. Na verdade, por volta das 19h30,
Eu estava na via principal do setor 7, voltando para casa na chuva, quando testemunhei um furto em andamento. Um murmúrio percorreu o tribunal. A postura de uma era se endureceu quase imperceptivelmente. Um roubo? Ela indagou com um tom cuidadosamente neutro. Sim, meritíssima. Uma pedestre teve suas bolsas roubadas por um agressor masculino. Eu persegui o ladrão, recuperei a bolsa e a devolvi ao seu dono. O promotor zombou, uma história conveniente, humano. Você tem alguma testemunha para esse suposto ato heróico? Ryan olhou diretamente para uma era. Apenas um magistrado. O tribunal caiu em silêncio enquanto a compreensão surgia nos rostos daqueles que assistiam à troca. A expressão composta da era não vacilou, mas Ryan notou seus dedos, ligeiramente apertados na borda de seu banco. Depois de um momento que parecia se estender pela eternidade, ela falou: Eu me encontro em uma posição incomum. Sua voz era medida, deliberada. Acontece que posso verificar pessoalmente a alegação do réu. Suspiros e sussurros irromperam pela câmara. Ordem! Uma era ordenou, e a sala caiu em silêncio novamente. Ontem à noite, fui vítima de um roubo no setor 7. Minha bolsa pessoal foi levada por um agressor desconhecido. Este homem, ela gesticulou em direção a Ryan, perseguiu o ladrão e devolveu minha propriedade. O timing torna fisicamente impossível que ele estivesse roubando o veículo do administrador Trell, como alegado. A boca do promotor se abriu e fechou várias vezes antes que ele encontrasse sua voz. Magistrada, com todo o respeito, isso é altamente irregular. Talvez você devesse se declarar impedida. Isso não será necessário. Promotora Dren, ela interrompeu Cooley. Os fatos são claros. As evidências contra o Sr. Fletcher devem ter sido fabricado. Ryan observou o rosto de seu Dren escurecer para um azul mais profundo. Isso é um absurdo. O sistema de segurança é infalível. Claramente não, Anara respondeu. Este caso está encerrado. Sr. Fletcher, você está livre para ir. Quando o sino soou novamente, sinalizando o fim dos procedimentos, Ryan encontrou o olhar de Anara mais uma vez. O menor dos sorrisos brincou no canto de seus lábios antes que ela se levantasse e saísse pela porta dos fundos, deixando-o parado no centro do tribunal agitado, livre, mas completamente confuso. O que ele não percebeu foi um olhar sombrio que passou entre o promotor Dren e um observador alienígena bem vestido na galeria. Um olhar que prometia que esse assunto estava longe de acabar. 3 dias após seu tormento no tribunal, Ryan estava parado do lado de fora de seu prédio, encarando o aviso oficial de rescisão em seu dispositivo Calmo. A empresa de transporte marítimo para a qual ele trabalhava desde que se aposentou da pilotagem o dispensou, citando preocupações de segurança após seus problemas legais. O fato de ele ter sido exonerado parecia irrelevante para eles. Perfeito, ele murmurou, enfiando o dispositivo no bolso. Apenas perfeito. A chuva havia retornado, uma leve garoa que combinava com seu humor. Ryan tinha economias suficientes para durar alguns meses, mas empregos para humanos em Nebulin Prime não eram exatamente abundantes. A maioria das corporações preferia contratar locais que entendiam as nuances culturais e não exigiam acomodações especiais. O dispositivo calmo de Ryan vibrou novamente. Chamada desconhecida. Ryan quase ignorou, mas a desesperança o fez atender. Fletcher falando. A voz de Mr. Fletcher era clara e culta. Meu nome é Theron Nix. Acredito que você teve o prazer de conhecer minha filha. Ryan quase deixou o dispositivo cair. Sua filha? A magistrada Nara Nix, sim. Gostaria de discutir uma proposta de negócios com você. Meu transporte particular está se aproximando da sua localização agora. Como se fosse um sinal, uma elegante limusine flutuante preta apareceu através da chuva, parando silenciosamente na calçada. A porta deslizou para abrir, revelando um interior luxuoso. Estou ouvindo, disse Ryan cautelosamente. Prefiro discutir tais assuntos pessoalmente. Sr. Fletcher, por favor, junte-se a mim. A porta se fechou atrás dele com um suave sussurro e ele se viu frente a um elegante homem alienígena, com a mesma pele verde de Nara, embora a dele estivesse marcada pelo tempo. Theron Nix tinha traços marcantes, olhos cinzentos penetrantes sem as manchas turquesa de suas filhas, e cabelos brancos cortados curtos em um estilo militar.
Ele usava o que parecia ser um terno de negócios de qualidade esquisita, com sutis acentos metálicos semelhantes aos que Ryan havia notado na roupa de Nara. "Obrigado por se juntar a mim", disse Theron, estendendo a mão de maneira humana. Seu aperto era firme, confiante. "Entendo que você está atualmente entre oportunidades de emprego." Ryan levantou uma sobrancelha. "As notícias viajam rápido. A informação é uma moeda nos meus círculos." Theron respondeu com um sorriso sutil. "Sou o diretor executivo da Nix Industries. Nós nos especializamos em tecnologia de comunicações interestelares." A limusine deslizou suavemente pelas movimentadas ruas de Nebulin Prime, subindo para as faixas de tráfego superiores reservadas para veículos premium. Através das janelas embaçadas, Ryan pôde ver que estavam se dirigindo para o exclusivo distrito Highland, lar dos residentes mais ricos do planeta. "Estou supondo que você não me trouxe aqui para discutir tecnologia de comunicações", Ryan disse. A expressão de Theron tornou-se séria. "Direto, eu aprecio isso nos humanos. Você está correto. Estou mais interessado no seu histórico como piloto de carga e na sua recente interação com minha filha. Acabei de devolver a bolsa dela", disse Ryan cuidadosamente, e então se viu falsamente acusado em seu tribunal no dia seguinte. Os olhos de Theron se estreitaram. Uma coincidência interessante, não diria? Ryan permaneceu em silêncio esperando. "Minha filha fez inimigos poderosos no sistema judicial." Theron continuou. "Ela tem defendido reformas que dariam aos humanos e a outros nebulonianos igualdade perante nossas leis. Alguns tradicionalistas acham isso problemático." A limusine começou a desacelerar à medida que se aproximava de uma enorme propriedade situada à beira de um penhasco com vista para a cidade. Um portão de segurança se abriu silenciosamente enquanto se aproximavam. "Acredito que as acusações contra você foram feitas como um aviso para ela", disse Theron. "Eu temo que ameaças mais diretas possam surgir", disse Ryan, franzindo a testa. "Por que não ir às autoridades?" Theron riu, mas foi uma risada curta e amarga. "As autoridades? O promotor Dren faz parte do Conselho de Segurança. Metade da polícia responde a ele ou a seus aliados." O veículo parou em frente a uma residência imponente, construída com uma combinação de pedra e um material iridescente que mudava de cor sob a chuva. "Quero contratá-lo, Sr. Fletcher", Dren disse, "oficialmente como consultor de transporte da minha filha, ajudando-a a otimizar seus horários de deslocamento e viagem, e não oficialmente como sua segurança pessoal." "Eu não sou um segurança", Ryan protestou. "Não, mas você é um humano que demonstrou tanto pensamento rápido quanto disposição para ajudar minha filha. Você também não tem conexões com as facções políticas de Nebulon, o que o torna confiável de maneiras que um profissional de segurança local não seria." Theron mencionou um salário que fez os olhos de Ryan se widenarem ligeiramente. "Há mais uma coisa", Theron acrescentou. "Yara não sabe que estou fazendo isso. Ela é independente. Acredita que pode lidar com qualquer ameaça sozinha. Então você quer que eu a proteja sem que ela saiba que estou a protegendo?" Ryan perguntou incrédulo precisamente. A expressão de Theron suavizou-se ligeiramente. "Ela é tudo o que me resta, Sr. Fletcher. A mãe dela morreu quando ela era jovem. Eu não posso perdê-la por causa de alguma vingança política." Ryan olhou para a vasta cidade abaixo deles, considerando a oferta. Por um lado, parecia que ele estava entrando em uma dinâmica familiar complicada em uma situação política potencialmente perigosa. Por outro lado, o dinheiro era excelente, e a ideia de ver Arra novamente lhe trouxe uma emoção inesperada. "Quando eu começo?" ele perguntou finalmente. O alívio de Theron era visível. "Imediatamente, Inara estará em uma recepção judicial esta noite. Eu arranjei para que você fosse apresentado como seu novo consultor de transporte." Ao saírem do veículo e caminharem em direção à mansão, Ryan não pôde deixar de se perguntar o que Inara pensaria sobre a intromissão de seu pai ou sobre vê-lo novamente em tais circunstâncias. O que nenhum dos homens percebeu foi o pequeno drone pairando no perímetro da propriedade. Sua câmera estava focada intensamente em sua reunião. O grandioso átrio do complexo judicial de Nebulon Prime foi transformado para a recepção da noite. Esferas de luz flutuantes lançavam um brilho acolhedor sobre a reunião da elite jurídica do planeta,
enquanto bandejas flutuantes ofereciam refrescos exóticos aos convidados que se misturavam. Ryan puxou a gola de seu traje formal, um elegante terno preto com sutis detalhes em azul que Theron insistira em fornecer. "Pare de se mexer", murmurou Theron ao seu lado. "Você parece que está planejando uma fuga. Apenas não estou acostumado a trajes formais." Ryan respondeu, examinando a sala com prática. Seus anos como piloto de carga o ensinaram a avaliar rapidamente os ambientes em busca de ameaças potenciais. "Onde ela está?" "Paciência. Inara sempre chega exatamente na hora, nunca cedo ou tarde. É um dos muitos hábitos peculiares dela." Como se convocada pelas palavras do pai, um movimento próximo à entrada principal chamou a atenção de Ryan. Anara Nick havia chegado, e o efeito foi imediato. As conversas pararam, as cabeças se viraram e um caminho se abriu naturalmente para ela. A respiração de Ryan parou. Ela usava um vestido justo de azul meia-noite que parecia capturar a luz das estrelas em seu tecido, brilhando com cada movimento dela. Seu cabelo branco estava estilizado em um elaborado coque, com algumas mechas estratégicas emoldurando seu rosto. O círculo judicial adornava sua testa, marcando sua autoridade mesmo neste ambiente social. "Lembre-se", Theron disse, "você é o consultor de transporte dela. Nada mais." Ryan acenou com a cabeça distraidamente, seus olhos ainda fixos em Anara, enquanto ela navegava graciosamente pela multidão, trocando breves cumprimentos com colegas. Quando ela avistou seu pai, moveu-se em direção a eles com determinação. "Pai", disse ela, sua voz melódica carregando um toque de suspeita enquanto seus olhos se voltam para Ryan. "Eu não esperava que você viesse esta noite. E perder uma oportunidade de ver minha filha brilhar." Theron sorriu calorosamente, abraçando-a brevemente. "Além disso, eu queria apresentar a você seu novo consultor de transporte." Os olhos de Anara, salpicados de turquesa, se estreitaram levemente ao encontrarem os de Ryan. "Sr. Fletcher, que desenvolvimento inesperado." Ryan ofereceu seu sorriso mais encantador. "Magistrada Nix, parece que o destino continua nos juntando." "Fade, ou a intromissão do meu pai." Ela respondeu friamente. Theron limpou a garganta. "Vou deixar vocês dois discutirem os detalhes do seu acordo." Vejo o administrador Preli perto das bebidas e estava querendo falar com ele sobre aquele contrato de comunicação. Quando Theron se afastou, Anara deu um passo mais perto de Ryan, o suficiente para que ele pudesse detectar o sutil aroma floral de seu perfume. "Deixe-me adivinhar", ela disse em voz baixa. "Meu pai está preocupado com os inimigos que fiz e te contratou para me proteger sem meu conhecimento ou consentimento." Ryan piscou surpreso. "Você é notavelmente perspicaz." Um pequeno sorriso brincava nos cantos de seus lábios. Ele já fez isso antes, embora geralmente não com alguém. Então seus olhos o examinaram avaliativamente. "Interessante." Antes que Ryan pudesse responder, um garçom se aproximou com uma bandeja de bebidas azuis iridescentes. Anara pegou 2, entregando um a Ryan. "Néctar lunar", ela explicou, suave para os nebulonianos, mas pode ter um efeito mais forte na fisiologia humana. Ryan aceitou a bebida, seus dedos se tocando. Aquela mesma sensação elétrica do primeiro encontro surgiu entre eles. "Eu consigo lidar com a bebida, magistrado." "Nara", ela corrigiu, tomando um gole. "Se você vai me seguir por aí sob o pretexto de otimizar minhas rotas de viagem, pelo menos deveríamos nos tratar pelo primeiro nome." "Anara", ele repetiu, apreciando a forma como o nome soava em sua língua. "Então você não vai me demitir. Vamos apenas dizer que estou reservando meu julgamento." Ela respondeu com um toque de diversão. "Embora eu esteja curiosa sobre por que você aceitou a oferta do meu pai. Certamente há oportunidades de emprego menos complicadas para um ex-piloto." Ryan tomou um gole do néctar lunar. Tinha gosto de mel com um toque de algo picante que aquecia seu peito. Talvez eu estivesse intrigado com a magistrada que ajudou um completo estranho e, em seguida, se viu em uma posição para julgá-lo no dia seguinte. A expressão de Anara suavizou-se ligeiramente. Era a coisa certa a fazer. "Você me ajudou. Eu te ajudei. Simples assim."
Quase nada em Nebulon Prime é simples, Sr. Fletcher. Ryan. Ele corrigiu com um sorriso. Os olhos dele se encontraram, e por um momento a recepção lotada parecia desaparecer. Ryan estava intensamente ciente de sua proximidade. A forma como sua pele verde parecia brilhar sob as luzes do átrio. A sutil elevação e queda de seu peito enquanto ela respirava. O momento foi interrompido por uma comoção perto da entrada. Ryan instintivamente se aproximou de Anara enquanto o promotor Drain entrava, flanqueado por 2 seguranças de aparência severa. Sua pele azul parecia mais escura do que Ryan se lembrava do tribunal. Sua expressão era de trovão enquanto ele observava a reunião. Seu colega favorito, Ryan, perguntou em voz baixa. Drain representa tudo o que há de errado em nosso sistema judicial. Ele acredita que humanos e outros seres de fora do mundo deveriam estar sujeitos a leis mais rigorosas do que os nativos nebulonianos. Ryan observou enquanto o olhar de Drain percorria a sala, eventualmente pousando sobre eles. Os olhos do promotor se estreitaram e ele sussurrou algo para um de seus companheiros. Ele não parece feliz em nos ver juntos. Ryan observou. Drain raramente está feliz com algo. Enel respondeu, embora Ryan tenha notado que sua postura havia se tensionado, especialmente não sobre perder um caso que ele achava garantido. Quando Drain começou a se aproximar deles, Ryan notou algo mais. Um garçom se aproximando de seu ponto cego. Movendo-se com muita determinação, uma mão escondida sob sua bandeja. Os instintos de Ryan gritavam perigo. Em um movimento fluido, ele se colocou entre Anara e o garçom que se aproximava, sua mão derrubando acidentalmente, mas de propósito, uma bandeja flutuante de bebidas. O impacto e o respingo resultantes criaram um caos instantâneo, atraindo todos os olhares, incluindo os servidores suspeitos que mudaram de direção abruptamente e desapareceram na multidão. O que você, Anara, começou? Então parou enquanto Ryan se inclinava perto, seus lábios perto do ouvido dela. Aquele garçom estava te mirando, ele sussurrou, e ele não estava carregando bebidas. Os olhos de Iner se arregalam levemente, mas sua expressão composta nunca vacilou. Talvez a paranoia do meu pai não seja totalmente infundada. Ela concedeu suavemente. Enquanto a equipe se apressava para limpar as bebidas derramadas, Ryan manteve os olhos na multidão, notando que tanto o garçom suspeito quanto o promotor Dran haviam desaparecido. Eu acho, disse Rhaenyra, sua mão encontrando o braço de Ryan, que deveríamos continuar essa discussão em um lugar mais privado. O calor do toque dela enviou um choque através dele que não tinha nada a ver com perigo, e tudo a ver com a química que vinha se formando entre eles desde aquela noite chuvosa. Mostre o caminho, magistrado. Ele respondeu, de repente muito feliz por ter aceitado a oferta de trabalho incomum de Theron Nix. Anara conduziu Ryan por uma série de corredores seguros sob um complexo judicial. Seu vestido azul meia-noite balançava suavemente contra o chão polido. A recepção continuava acima deles, mas aqui embaixo, os sons de celebração se dissipavam em um silêncio inquietante. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Ryan perguntou, acompanhando Anara. Para onde exatamente estamos indo? Meu escritório privado, ela respondeu, sua voz ecoando no corredor vazio. Ao chegarem a uma porta, Anara pressionou a palma contra o scanner. A porta deslizou para abrir, revelando um escritório espaçoso com janelas do chão ao teto, que mostravam a deslumbrante paisagem urbana de Nebulon Prime. Ao contrário da austera sala de tribunal, seu espaço pessoal estava repleto de artefatos de vários mundos, incluindo, para surpresa de Ryan, vários itens de origem indiscutivelmente humana. Anara se moveu em direção a um painel oculto na parede, revelando um cofre escondido. Os dedos dela dançaram sobre o painel de segurança, e o cofre se abriu com um suave sibilo. Estive reunindo evidências por meses, ela disse, recuperando um cristal de dados. O promotor Drain e seus aliados têm alvo sistematicamente os humanos em Nebulon Prime. Ela inseriu o cristal em seu terminal de mesa, e displays holográficos ganharam vida ao redor deles, arquivos de casos, imagens de vigilância, registros financeiros. Eles estavam fabricando provas para condenar humanos inocentes, Anara explicou.
seus olhos salpicados de turquesa refletindo o brilho azul dos hologramas. Seu caso não foi o primeiro, apenas o primeiro que chegou até mim. Ryan estudou as telas, sua mandíbula se tensionando. Por que almejar humanos especificamente? Política, Anara disse amargamente. Há um movimento crescente chamado Conselho da Pureza. Eles acreditam que Nebulon deve permanecer exclusivamente para os nebulonianos. Os humanos representam a maior população não nativa aqui, e sua espécie tem a reputação de adaptabilidade e resiliência. Eles temem que nós tomemos conta, concluiu Ryan. Essencialmente, Anara manipulou a exibição, trazendo imagens da recepção. Eu suspeitava que eles estivessem me monitorando, mas isso confirma. As imagens mostraram o servidor suspeito que Ryan havia notado, mas de um ângulo diferente. O homem estava claramente colocando algo sob uma mesa pela qual Anara acabara de passar. Dispositivo de atração, observou Ryan. Precisamente a expressão de Anara estava sombria. Eles estão escalando. Acusações falsas não foram suficientes para parar minha investigação. Então agora estão passando para métodos mais diretos. Os instintos protetores de Ryan surgem. Precisamos te levar a um lugar seguro. Eu tenho um apartamento seguro no bairro Diplomático, disse Anara, pegando o cristal de dados e alguns outros itens. Devemos sair separadamente para evitar chamar a atenção. Eu vou primeiro e... Sim, de jeito nenhum. Ryan interrompeu. Não vou deixar você fora da minha vista. Seus olhares se encontraram em uma batalha silenciosa de vontades. Finalmente, a expressão de Anara suavizou. Você é bastante teimosa para uma consultora de transporte. Uma das minhas muitas qualidades encantadoras. Ryan respondeu com um meio sorriso. Eles usaram uma saída de serviço que levava a uma baía de transporte privada. Anara programou um destino em um carro flutuante sem identificação. Então deliberadamente configurou um segundo carro flutuante para partir para um local diferente. Isca, ela explicou enquanto entravam no primeiro veículo. Enquanto deslizavam pelo céu noturno de Nebulin Prime, Ryan mantinha os olhos em volta, alerta para qualquer sinal de perseguição. Ao seu lado, Anara parecia perdida em pensamentos. Seu perfil iluminado pelas luzes da cidade abaixo. Por que arriscar sua carreira, sua vida, para ajudar os humanos? Ryan perguntou em voz baixa. Anara ficou em silêncio por um momento. A justiça não é exclusiva de uma espécie, ela finalmente disse. O que eles estão fazendo não é apenas errado pelos padrões humanos. Isso viola tudo o que nosso sistema legal deveria representar. O carro voador desceu em uma baía de pouso isolada, anexada a um elegante arranha-céu no bairro Diplomático. Eles saíram rapidamente, Inara liderando o caminho até um elevador privado. Bem-vindo, magistrado Nix. Uma voz automatizada cumprimentou enquanto o elevador subia. Ryan notou que os ombros de Inara finalmente relaxavam um pouco à medida que entravam em seu apartamento. Um espaço amplo e elegantemente decorado, com vistas panorâmicas da cidade. A decoração misturava a estética Nebulin com sutis influências da Terra, mais uma evidência de sua incomum afinidade pela cultura humana. Devemos estar seguros aqui por enquanto, ela disse, tirando os sapatos formais com um pequeno suspiro de alívio. Ryan se aproximou das janelas, observando o horizonte. Precisamos de um plano. Eles sabem que você tem provas contra eles, e não vão parar de vir atrás de você. Quando Inara não respondeu, ele se virou e a encontrou muito mais perto do que esperava. Seus olhos salpicados de turquesa a observavam atentamente. Você não é o que eu esperava, Ryan Fletcher, ela disse suavemente. O que você esperava? Ele perguntou de repente, ciente de sua proximidade, do sutil aroma floral de seu perfume. Os humanos têm uma reputação de serem egoístas, mas você repetidamente se colocou em risco por mim. Primeiro como um estranho, agora como o que quer que sejamos. A tensão entre eles vinha crescendo desde aquela noite chuvosa. E agora, na privacidade de seu apartamento, com o perigo espreitando do lado de fora, ela estalava como eletricidade. E o que somos nós, Inara? Ryan perguntou com a voz baixa. Em vez de responder, ela fechou a distância entre eles. Seus lábios encontraram os dele, hesitantes no começo, depois com crescente confiança. Ryan respondeu instantaneamente, uma mão segurando a parte de trás do pescoço dela,
a outra na parte inferior das costas, puxando-a para mais perto. O beijo se aprofundou, anos de diferenças culturais derretendo-se no calor do desejo compartilhado. As mãos de Inara exploravam os contornos de seus ombros, seu peito como se estivessem mapeando um território, tanto estrangeiro quanto familiar. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, os olhos de Inara estavam mais escuros, o tom turquesa mais pronunciado. Eu nunca, ela começou. Estive com um humano? Ryan completou, seu polegar traçando a delicada linha de sua mandíbula. Ela assentiu, uma mistura de vulnerabilidade e determinação em sua expressão. Isso é um problema? Ryan sorriu, o calor chegando aos seus olhos. Apenas se você achar que é. Em resposta, Inara pegou sua mão e o conduziu em direção ao quarto. O cristal de dados e a conspiração momentaneamente esquecidos, enquanto se entregavam à força inegável que os atraía, uma conexão que transcendia espécies e circunstâncias. Do lado de fora, despercebido em seu momento de paixão, um drone de vigilância pairava perto do prédio do apartamento, sua câmera focada na janela deles. Ryan acordou com a suave carícia da luz da manhã filtrando pelas janelas, com tonalidade inteligente do apartamento. Por um momento, ele ficou imóvel, saboreando o peso desconhecido, mas agradável, de Inara enroscada contra ele, seu cabelo branco se espalhando pelo peito dele. Os eventos da noite anterior passavam pela sua mente. A conexão apaixonada deles havia transcendido o físico, revelando uma profundidade de compatibilidade que nenhum dos dois havia antecipado. Inara se mexeu, seus olhos turquesa, salpicados, piscando abertos para encontrar os dele. Um sorriso curvou seus lábios, tingido com um toque de timidez que contrastava com seu habitual comportamento confiante. "Bom dia", ela murmurou, com a voz rouca de sono. "Bom dia", Ryan respondeu, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Sem arrependimentos. Ela se apoiou em um cotovelo, estudando-o com uma intensidade que acelerou seu pulso. Nenhum, embora eu admita que os rituais de acasalamento humanos são surpreendentemente compatíveis com a fisiologia Nebulon. Ryan riu. "Essa é a sua avaliação judicial?" "Uma pessoal?", ela respondeu com um sorriso brincalhão. "Embora eu possa precisar conduzir mais pesquisas para formar uma opinião completa." A conversa deles foi interrompida por um toque urgente do terminal de comunicação de Inara. Ela franziu a testa, alcançando sua seda e hobby. Ela deslizou para fora da cama. "Esse é o canal de prioridade do meu pai", explicou, movendo-se em direção ao terminal do outro lado do quarto. Ryan observou enquanto a expressão dela mudava de relaxada para alarmada ao ler a mensagem. "O que aconteceu?" "Drenz obteve um mandado para a minha prisão", ela disse com a voz tensa. "Acusações de manipulação de evidências e conspiração contra o sistema judicial Nebulon." Ryan imediatamente se levantou, vestindo as roupas da noite anterior. "Quanto tempo temos?" "O mandado foi emitido há 1 hora. O pai diz que estão processando a papelada agora. Temos talvez 2 horas antes que venham me buscar." Dedos ágeis voaram pelo terminal, acessando arquivos seguros. "Se me prenderem, todas as provas serão suprimidas. Precisamos agir agora." Enquanto falava, outro alerta soou, diferente do primeiro, uma série de tons pulsantes que fez Inara congelar. "O que é isso?" Ryan perguntou, instantaneamente alerta. "Uma mensagem criptografada no meu canal privado. Ninguém deveria ter acesso a essa frequência, exceto." Ela parou, ativando a mensagem. Uma voz distorcida preencheu a sala. "Magistrado Nix, eu represento uma facção dentro do Conselho de Pureza que está preocupada com os métodos do promotor Dren. Acreditamos que suas ações ameaçam a integridade do sistema legal de Nebulon. Posso fornecer evidências de seu envolvimento direto na fabricação de casos contra humanos, incluindo o caso contra Ryan Fletcher. Encontre-me nas coordenadas anexadas em 1 hora. Venha sozinho." A mensagem terminou deixando-os em silêncio atordoado. "Pode ser uma armadilha", Ryan disse imediatamente. "Ou pode ser a peça final que precisamos para expor Dren antes que ele possa me prender." Uma era se opôs, já se movendo em direção ao seu armário. Ela emergiu momentos depois com roupas práticas. Um macacão justo,
semelhante ao que Ryan havia visto os membros da segurança de Nebulon usarem fora de serviço. As coordenadas apontam para o antigo distrito do Porto, disse ela, verificando um mapa holográfico. Agora são principalmente armazéns abandonados, com vigilância mínima. Ryan Frown, lugar perfeito para uma emboscada ou para um denunciante nervoso que não quer ser visto. Uma era pausada em seus preparativos, encontrando seus olhos. Eu tenho que ir, Ryan. Então vamos juntos. Ele insistiu, aproximando-se dela. Eu não persegui um ladrão na chuva. Enfrentei acusações falsas e caí na cama com uma bela juíza alienígena só para deixar você entrar em perigo sozinha. Um sorriso puxou seus lábios. Apesar da gravidade da situação deles, cair na cama. É assim que os humanos descrevem? Entre outras coisas, ele respondeu, sua mão encontrando a dela. Mas o ponto é que estamos juntos nisso agora. A intensidade de seu olhar parecia afetá-la profundamente. Ela se inclinou para a frente, pressionando um beijo breve, mas apaixonado, em seus lábios. Prepararam-se rapidamente, enquanto ela recuperava uma pequena arma de defesa pessoal de um compartimento oculto, enquanto Ryan verificava as câmeras de segurança do apartamento em busca de qualquer sinal de vigilância ou autoridades se aproximando. Vamos pegar os corredores de serviço, como dissemos, deslizando o cristal de dados para um bolso seguro. Há uma saída privada que contorna os principais pontos de verificação de segurança. Enquanto se moviam pelas passagens ocultas do bairro diplomático, Ryan não pôde deixar de admirar a eficiência e a calma de Inar sob pressão. A mulher que parecia tão vulnerável na chuva naquela primeira noite se revelou uma estrategista formidável. Elas emergiram em uma área de manutenção onde uma fileira de veículos utilitários estava abandonada. Inar se aproximou de um, colocando sua mão novamente no scanner. Requisitando para um negócio judicial, ela explicou enquanto o veículo era ativado. Não será rastreado até mim por pelo menos algumas horas. O hovercraft utilitário não foi projetado para conforto, mas sua aparência discreta os tornava virtualmente invisíveis no tráfego da manhã. Enquanto se dirigiam para o antigo distrito do Porto, Ryan ficou de olho em qualquer sinal de perseguição enquanto Inar navegava pelas ruas cada vez mais deterioradas. Sabe? Ryan disse, enquanto passavam pela fronteira da zona industrial abandonada. Quando seu pai me contratou como seu consultor de transporte, não acho que isso era o que ele tinha em mente. A risada de Inar foi inesperada e genuína. Ele ficaria horrorizado, embora talvez não tão horrorizado quanto ficaria com outros desenvolvimentos recentes. A implicação pairava entre eles, carregada de possibilidades, apesar das circunstâncias perigosas. Nebulin não aprova relacionamentos entre espécies? Perguntou Ryan. A geração mais velha considera isso não convencional. Ela respondeu com cuidado, embora as atitudes estejam mudando. Outro motivo pelo qual Dren e seu conselho de pureza se sentem ameaçados. Eles chegaram às coordenadas, um enorme armazém com marcas de envio desbotadas, sua entrada parcialmente obscurecida por vegetação nativa crescida. Inar parou o veículo em uma posição discreta com uma visão clara do ponto de encontro. Quem quer que tenha enviado aquela mensagem já está aqui, observou Ryan, apontando para as recentes perturbações na poeira perto da entrada. Ele, um único par de pegadas, chegou na última hora. Inar não navegou. Sua expressão era resoluta. Esta pode ser nossa única chance de obter evidências que liguem diretamente o Dreno às falsas acusações. Ou pode ser o último erro que cometemos. Ryan retrucou, embora já estivesse verificando o pequeno atordoante que Inar lhe havia fornecido. De qualquer forma, enfrentamos isso juntos. Seus olhares se encontraram. Um mundo de sentimentos não ditos passando entre eles naquele breve momento. Então, com um propósito sincronizado, eles saíram do veículo e se aproximaram do armazém, prontos para confrontar o que quer que os aguardasse lá dentro. O armazém estava sombrio, pesado de poeira e com o gosto metálico de sangue derramado. Ryan se agachou ao lado do corpo de seu informante, um homem Nebulin de meia-idade e roupas sem destaque. Sua pele verde, já desvanecendo para um cinza doentio. Um pequeno cristal de dados apertado em sua mão sem vida sugeria que ele trouxera a evidência prometida. Executado em um sussurro, examinando a ferida precisa na base do crânio alienígena. Este é um assassinato profissional.
Ryan cuidadosamente recuperou o cristal de dados, o que significa que é uma armadilha, disseram em uníssono, justo quando as portas do armazém se fecharam com um clangor ominoso. Os instintos militares de Ryan entraram em ação. Ele puxou Inar para trás de uma pilha de caixas de transporte abandonadas, enquanto o primeiro disparo de energia queimava o concreto onde eles estavam. As forças de segurança amplificam uma voz através de um alto-falante. Magistrado Nix, você está preso por conspiração e manipulação de provas. Renda-se imediatamente. Engraçado como eles não mencionaram o assassinato que acabaram de cometer. Ryan murmurou, espiando por trás da cobertura para avaliar a situação. Pelo menos 8 oficiais armados estavam avançando pelo armazém, com mais provavelmente do lado de fora. Os olhos de Anara se moviam rapidamente pelo espaço cavernoso, sua calma judicial dando lugar a uma avaliação tática. Lá, ela apontou para um antigo painel de controle perto da parede de fundo. Este armazém costumava usar sistemas automatizados de carga. Se ainda tiver energia, Ryan acenou com a cabeça, entendendo imediatamente. Vou criar uma distração. Esteja pronto para correr. Antes que ela pudesse protestar, ele disparou 3 tiros rápidos de seu atirador em direção aos oficiais que avançavam, forçando-os a se proteger. Na confusão momentânea, Ryan correu pelo chão aberto, mergulhando atrás de uma esteira enferrujada enquanto os tiros de retorno atingiam seu caminho. Anara aproveitou a oportunidade e se dirigiu ao painel de controle. Seus dedos trabalharam freneticamente sobre a interface antiga, trazendo sistemas adormecidos de volta à vida com um rugido mecânico gemendo que ecoava pelo armazém. Acima, ganchos de carga maciços e braços de transporte começaram a se mover ao longo de trilhos montados em selos, criando caos enquanto as forças de segurança se dispersavam para evitar a maquinaria balançando. Ryan usou a distração para se reunir a Anara, segurando sua mão enquanto corriam em direção a um corredor de serviço, revelado por um painel deslizante. Os antigos túneis de manutenção. Anara explicou ofegante enquanto desciam uma estreita escada. Eles se conectam aos tubos de transporte subaquáticos do porto. Os túneis eram mal iluminados por luzes de emergência que, de alguma forma, haviam sobrevivido a décadas de negligência. Eles correram pelas passagens labirínticas, os sons da perseguição se tornando cada vez mais distantes atrás deles. Isso não era segurança comum, disse Ryan, enquanto paravam em uma junção para recuperar o fôlego. Aqueles eram os executores pessoais de Dren, o que significa que ele está desesperado, respondeu Anara, verificando o cristal de dados que haviam recuperado. O que quer que esteja acontecendo, isso deve ser condenatório. Um distante rugido de passos os impulsionou a seguir em frente novamente. O túnel se alargou em uma grande câmara circular com múltiplas saídas, uma espécie de centro para o antigo sistema de transporte. Dessa forma, Anara apontou para uma passagem marcada com um toque de nebulosidade desbotada. Ela leva aos módulos de saída de emergência. Eles mal deram 3 passos quando uma voz familiar os parou abruptamente. Impressiva improvisação, disse o promotor Dren, saindo das sombras de outra entrada de túnel. Ele segurava uma arma de pulso de grau militar apontada para eles, flanqueado por 2 executores de rostos sombrios. Os humanos devem estar influenciando você, magistrado. Tanta imprevisibilidade. Ryan se tensionou, calculando suas chances. 3 oponentes armados, cobertura mínima e Anara para proteger. Não é bom. Acabou, Dren, disse Inara, sua voz firme apesar do perigo. Temos as evidências que o ligam às falsas acusações contra os humanos, incluindo Ryan Fletcher. Evidências que nunca verão um tribunal. O Conselho da Pureza tem muito investido em nossa causa para deixar uma simpatizante humana e seu animal de estimação Taran nos expor. Pat Taran. Ryan levantou uma sobrancelha. Esse é o melhor insulto que você conseguiu pensar? As armas de Dren se voltaram para Ryan. Humanos sempre brincando diante da morte. O traço mais irritante da sua espécie. Na verdade, Ryan respondeu com um encolher de ombros casual. Eu diria que nosso traço mais irritante é nossa imprevisibilidade. Em um movimento fluido, Ryan chutou um pedaço solto de tubo de metal aos pés de Dren. O barulho do metal chocando-se assustou o promotor apenas o suficiente para que Ryan derrubasse Anara no chão
enquanto explosões de energia chiavam acima. Eles se esconderam atrás de uma coluna de suporte maciça, as armas dos agentes criando uma barragem de luz mortal que iluminava a câmara em flashes estroboscópicos. Alguma outra saída? Ryan perguntou, seu corpo protegendo Anara. Apesar do perigo, ela não pôde deixar de notar o calor sólido dele, o batimento constante de seu coração contra seu peito. O duto de manutenção, ela sussurrou, acenando em direção a uma pequena abertura perto do chão do lado oposto da câmara. Leva à estação de comunicação de emergência. Ryan avaliou a distância, 20 metros de espaço aberto sob intenso fogo. Impossível. Não para um humano, Anara disse com surpreendente confiança. Sua espécie prospera em situações de probabilidades impossíveis. É por isso que o Conselho da Pureza teme você. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, algo profundo passou entre eles. Confiança, sim, mas também algo mais profundo que vinha se construindo desde aquela noite chuvosa em que ele devolveu sua bolsa roubada. Quando eu me mover, esteja pronto, Ryan disse. Vou atrair o fogo deles para a saída da esquerda. Anara segurou o braço de Ryan, preocupada. Eles vão te matar. Ele sorriu gentilmente. Tenha fé na imprevisibilidade humana. Antes que ela pudesse protestar, ele a beijou rapidamente e saiu correndo de seu abrigo, disparando em direção a Dren e seus executores, enquanto se dirigia ao túnel da esquerda. Como esperado, os 3 alienígenas apontaram suas armas para ele, dando a Anara a abertura que ela precisava para correr em direção ao poço de manutenção. Ela se esgueirou para dentro, justo quando Ryan se jogou atrás de outra coluna, evitando por pouco uma barragem que o teria vaporizado. Renda-se, Fletcher! Dren gritou, sua voz ecoando pela câmara. Seu magistrado o abandonou. Ryan riu, o som reverberando nas paredes de diferentes ângulos, confundindo seus perseguidores. Você realmente não entende os humanos, não é? Enquanto Dren e seus executores tentavam localizar sua posição, Ryan estava silenciosamente contornando o perímetro da câmara, usando a antiga maquinaria como cobertura. Anos navegando navios de carga através de campos de asteroides lhe deram uma compreensão instintiva das relações espaciais e do tempo. Ele alcançou o painel de controle dos antigos sistemas de carga da câmara, justo quando Dren o avistou. O promotor disparou, mas foi tarde demais. Ryan já havia ativado a sequência. Braços hidráulicos maciços entraram em movimento, um deles pegando um executor e o lançando pelo ar na câmara. O segundo executor foi preso sob uma garra de carga que descia. Dren mal conseguiu evitar ser esmagado, mergulhando para frente, diretamente para o punho aguardando de Ryan. O promotor caiu pesadamente, sua arma deslizando pelo chão. Ryan a recuperou, mantendo-a apontada para Dren, enquanto o alienígena lutava para se levantar. Acabou, disse Ryan, ecoando palavras anteriores de Narrows. O rosto de Dren se contorceu de ódio. Você acha que um humano pode mudar alguma coisa? O Conselho da Pureza vai. Suas palavras foram interrompidas pelo súbito alarme estrondoso e pela câmara se inundando de luz enquanto as portas principais se abriam, revelando Theron Nick liderando um contingente das forças de segurança de Nebulon. Os verdadeiros desta vez. Promotor Dren, Theron anunciou formalmente. Você está sob prisão por conspiração, assassinato e traição contra a autoridade judicial Nebulon. Enquanto Dren era levado sob custódia, Anara emergiu do duto de manutenção, acompanhado por vários oficiais judiciais de alto escalão. Ela segurava uma unidade de comunicação portátil que exibia o conteúdo do cristal de dados, uma prova irrefutável da conspiração de Dren. A estação de comunicação de emergência ainda estava funcional. Ela explicou a Ryan enquanto assistiam Dren sendo levado. Consegui transmitir as evidências diretamente ao Conselho Judicial e ao meu pai. Theron se aproximou deles, sua expressão uma mistura de alívio e orgulho. O Conselho já emitiu ordens para dissolver o Conselho da Pureza e revisar todos os casos envolvendo humanos. Seu nome foi completamente limpo, Sr. Fletcher. Apenas fazendo meu trabalho como consultor de transporte, Ryan respondeu com uma expressão séria. Os lábios de Theron se contraíram no que poderia ter sido o começo de um sorriso. De fato, uma posição que espero que você considere tornar permanente.
Os olhos de Ryan encontraram os de Anara. A pergunta não dita entre eles. Acho que Anara disse, deslizando a mão para dentro da de Ryan. Temos muito a discutir sobre os arranjos futuros. 3 meses depois, a chuva caiu mais uma vez nas largas ruas cinzas de Nebulon Prime. Mas desta vez, Ryan Fletcher não se importava em se molhar enquanto caminhava de mãos dadas com Anara pelo mesmo caminho onde haviam se conhecido pela primeira vez. Poético, não é? Ele disse, olhando para a chuva torrencial, completando o ciclo. Anara sorriu, o brilho turquesa em seus olhos radiante de felicidade. A crença Nebulon é que a chuva lava o velho e abre espaço para novos começos? Eu gosto disso, Ryan respondeu, puxando-a para mais perto. Falando em novos começos, como está a legislação de direitos humanos? Está progredindo bem, ela disse. Com Dren e seus aliados fora do poder, o Conselho tem sido surpreendentemente receptivo. Seu testemunho sobre a adaptabilidade e resiliência humana causou uma grande impressão. Apenas fazendo a minha parte pelas relações interespécies? Ryan disse com um piscar de olho brincalhão, que fez a pele verde dela ficar de um tom mais profundo. Eles pararam exatamente no local onde ele havia devolvido a bolsa roubada dela naquela noite fatídica. Ryan se virou para encará-la, segurando suas mãos. Sabe, quando eu persegui aquele ladrão, nunca imaginei que acabaria me apaixonando pela mulher cuja bolsa eu devolvi. E eu nunca imaginei que o humano na minha sala de tribunal acabaria sendo aquele que me ajudaria a entregar justiça e roubar meu coração no processo. Anara respondeu suavemente, enquanto se inclinavam para se beijar, alheios à chuva que os molhava. Nenhum deles poderia ter previsto o caminho que um simples ato de bondade os levaria. Mas, por outro lado, como Nebulon estava rapidamente aprendendo, a imprevisibilidade humana era uma força a ser reconhecida e, às vezes, abraçada.